Senhor pede para eu saudar os atrasados com a paz do Senhor. Você pode abrir a tua Bíblia em Apocalipse 14. A mensagem desta noite, claro, não poderia ser outra em se tratando de mim. A obra dos 144.000 e também as dos Elias mártires. E em Apocalipse 14, fala das 3 mensagens angélicas, mas uma em especial Deus quer tratar conosco nessa noite, devido à grande confusão que Ele tem visto na vida de vocês, com relação a determinar quem é quem no plano do inimigo. Há uma grande confusão ao se ler a palavra de Deus para saber quem é besta, quem é falso profeta e quem é o dragão. Então, nos vários contextos de Apocalipse, isso é mudado. Às vezes está falando de besta e não está querendo dizer Satanás. Às vezes está falando de besta e não está querendo dizer Roma papal. Então nós vamos precisar entender isso, e a partir do momento que nós entendermos isso, ficar bem discernido na nossa mente, nós vamos ter uma grande facilidade para ler todo o Apocalipse, identificar em cada capítulo quem é naquele momento responsável pelas determinadas ações que irão acontecer e já estão acontecendo. Então, em específico, aqui fala das 3 mensagens angélicas. O primeiro anjo, a primeira mensagem do primeiro anjo está no versículo 7, que diz: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Eu não vou entrar nessa mensagem, porque nós estamos aprendendo constantemente a respeito de quem é Deus, o seu nome, como temer a Deus, como dar glória ao Senhor. Então isso é uma constância. Eu creio que nós estaremos sempre aprendendo um pouquinho mais a respeito de como nós devemos temer a Deus, como nós devemos chamá-lo, invocá-lo e clamar, tá? A segunda mensagem angélica diz, que está no versículo 8, diz assim: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira, da sua prostituição. Essa é uma mensagem que nós também vamos discorrer a respeito de quem é a Babilônia. Todos nós já sabemos quem é a Babilônia, quem é a mulher, quem é a grande prostituta mãe do Apocalipse 17. Mas hoje não é o foco dessa mensagem, mas nós vamos falar sobre ela também. O foco desta noite é a mensagem do terceiro anjo. E a mensagem do terceiro anjo diz o seguinte, versículo 9: e o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Na última vez que eu preguei a respeito do Armagedon, que eu falei a respeito do Apocalipse 16, eu expliquei um pouquinho do que era a mensagem do terceiro anjo. Eu não falei que era a mensagem do terceiro anjo, mas eu falei a respeito do que era a ira de Deus. Porque todos nós achamos que a ira de Deus é a vinda de Jesus, né? E aí todos os ímpios morrem e vão ser ressuscitados na segunda ressurreição, no juízo de execução, lá no Apocalipse 20, que não tem nada a ver com Armagedon, porque a guerra não existe mais, nem haverá guerra. A guerra acontece no Apocalipse 16, com Armagedon. Então eu disse que a ira de Deus, o vinho da ira de Deus, que os ímpios iriam beber, aqueles que aceitaram o sinal da besta, eram as pragas. E essa definição nós encontramos em Apocalipse 15, versículo 1. Na parte final diz lá, ó, vamos ler por inteiro: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, as 7 últimas pragas é a consumação da ira de Deus contra os ímpios. Lendo isso daqui, meditando sobre a terceira mensagem, Deus falou assim comigo: olha, existe muita confusão
confusão em cada capítulo que você lê de quem é a besta, porque a gente tenta colocar uma regra. Besta é Satanás. Quando se pensa em besta, se pensa em Satanás. E a besta não é Satanás. E quando se fala falso profeta, não se pensa em besta. Mas no capítulo que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver que o falso profeta ou os falsos profetas são chamados da segunda besta. Então nós precisamos aprender a identificar quem é besta e o contexto que ela aparece e quem ela é. Quando aparece dragão, besta e falso profeta, quem eles são? E o que Deus está querendo dizer com isso? Por que eu falo Deus? Porque no primeiro capítulo do Apocalipse diz que Jesus recebeu a revelação de quem? Que Deus tinha dado. Por isso que eu estou falando sempre Deus. Mas como essa revelação chega até nós? Deus revela para o seu Filho. Que revela para quem? Para os anjos. E são os anjos que trazem essas mensagens. E outra coisa que nós vamos tratar um pouquinho mais para frente, nós temos que aprender a discernir a palavra Espírito na Bíblia. Porque muitas vezes quando fala o Espírito Santo, está se referindo aos Espíritos ministradores. Nós não somos santos? O que significa santo? Separados do mundo para o uso de Deus. Existe uma classe de anjo que não serve a Deus? Existe uma classe de anjo que é separada, não é isso? E eles não são todos eles espíritos ministradores? Como diz em Hebreus capítulo 1. Diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores. Eu só vou dar um versículo, eu não vou ler, porque só não termino hoje o que está proposto. O versículo é Hebreus 1, depois você confirma na sua casa. Versículo 14. Diz assim, não são porventura todos eles espíritos ministradores, falando no contexto geral a respeito dos anjos do Senhor. Então, quem fala conosco, quando a gente fala, Deus falou comigo, falou mesmo. Jesus falou comigo, falou mesmo, mas através de qual ministério? Dos anjos. São eles os espíritos ministradores. Então, muitas vezes, quando está Espírito Santo, está querendo dizer os anjos que são separados de Deus e que conversam conosco. Mas em todas as palavras, então eu posso generalizar isso? Quando eu falo Espírito Santo, então são os anjos do Senhor? Sempre? Não. Às vezes está dizendo fôlego de vida, às vezes está querendo dizer sobre fôlego de vida, às vezes está querendo dizer sobre o poder de Deus que é derramado sobre nós. Às vezes, então você tem que ler o contexto. Da mesma forma, quando se fala besta, eu não posso colocar uma regra. Besta é Satanás. Falso profeta é todo aquele de nós que profere abominações ao Senhor, doutrinas da Igreja Católica. Qualquer um é falso profeta. Existem coisas que são determinadas e nós precisamos olhar o contexto para identificarmos. E não tem como nós entendermos a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14 se nós não entendermos o Apocalipse 13. Você vai colocar um pouquinho a sua Bíblia, porque no Apocalipse 13 existem duas bestas. Uma que surge do mar, que emerge do mar, que vem do mar, que surge do mar. Na minha Bíblia está que subiu do mar. E a partir do versículo 11, o título da minha Bíblia é a besta que subiu da terra. São dois tipos de besta e nós precisamos identificar quem elas são. E a partir do momento que eu as identificar, vai clarear muito o meu entendimento sobre a respeito de todo o Apocalipse. Então, nós vamos começar aí pelo Apocalipse 13, versículo 1. A besta que subiu do mar, ou a besta que surgiu do mar. Versículo 1 diz o seguinte: e eu pus-me sobre a areia do mar. Quem se pôs sobre a areia do mar? Quem está recebendo do anjo a revelação? João. Então João aqui está relatando. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Para aí que nós vamos ficar um tempão nesse versículo primeiro. Primeira coisa que nós precisamos entender. Uma surge do quê? Do mar. E a outra surge da terra. O que significa mar na palavra de Deus? Como? Abismo. Mas mais especificamente, abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 10.
Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 10 diz o seguinte: E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de... Então, ajuntamento do quê? Isso, das águas chamou mar. E o que significa águas? Abre a tua Bíblia em Apocalipse 17, 15. Então, o que é mar? É o ajuntamento das águas. Mas Deus dá a definição de mar, é o ajuntamento das águas. E o que é água? Água é multidões, povos, línguas. Isso. Então tá começando a clarear. Então, essa primeira besta está envolvida com uma grande multidão de pessoas, nações, tribos e línguas. É multidões. Nós precisamos entender uma coisa. Geograficamente, o nosso mundo é dividido em dois tipos de mundo: o velho mundo e o novo mundo. E existe o que é o velho mundo? A Europa é o velho mundo. Tem uma cidade especial que fica na Europa, onde fica Roma. Qual é o nome? Itália. Fica onde? No velho mundo. E o velho mundo tem muitas multidões, nações. A Europa é formada de muitas nações, ou de muitos reinos, de muitos povos diversos, de muitas línguas diferentes, certo? Então, vão prestando atenção, porque depois nós vamos relacionar a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. Então, entendendo isso, e pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar, ou seja, de uma porção de terra que tinha muitas multidões, nações, tribos e línguas, uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Vamos parar um pouquinho. Qual é o capítulo da Bíblia que nos revela? Todo mundo que sabe que besta em profecia significa animal. Besta em profecia significa animal. E animal significa o quê? Nós estamos fazendo, nós pensamos, mar é o ajuntamento de águas. Águas significa o quê? Multidões, povos, nações, tribos e línguas. Tá? Então, vai raciocinando. Agora eu fiz outra pergunta. Besta são tipos de animais. Por que chama besta? Porque não é um animal que a gente conhece, que a gente está acostumado a ver. Besta é algo que é abominável, é esdrúxulo, é completamente diferente. Então ele não sabia, mas tinha uma aparência de animal. Então qual é o nome que João dá? Besta. Então animal é igual a besta, ou besta é igual a animal. E animal em profecia, o que significa? Isso, só vou dar o Daniel 7:23, fala, reino ou rei é a definição de animal. Marcaram aí? Certinho? Viram? Amém. Aí fala o seguinte: uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aonde que eu encontro essas definições na palavra de Deus? Apocalipse 17. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 17, versículo 1, 2 e 3. Vocês vão ver que são as mesmas definições do Apocalipse 17 que nós já estudamos, que fala de Roma papal. Então, lendo o versículo 1. E veio do Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas... Da onde que surge a primeira besta? Do ajuntamento de muitas águas, que são... Isso. Versículo 2.
com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitavam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi esse espírito aqui. Que tipo de espírito está querendo dizer aqui? Pode ser poder, pode ser mente, pode ser anjo. Que tipo de espírito? Levou-me em espírito. Nós temos um espírito fora do corpo? Então, como que João fala? Ele levou-me em espírito. Mente. E como que isso acontece? Através de uma visão. O que João está tendo? Uma visão, certo? Está vendo como a gente tem que ver em cada contexto para entender o que é a palavra espírito aqui? Levou-me em mente a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Não é a mesma descrição do Apocalipse 13, versículo 1? O que era a besta que emergia do mar? Ela tinha quantas cabeças? 7 cabeças. E quantos chifres? 10 chifres. O que significa cabeça em profecia? Apocalipse 17, 9 e 10, onde você está mesmo, vai falar o que significa. Vamos lá ler o 9 e o 10. Cabeça. E os homens foram 17, 17. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes. Qual é a única cidade ou país que se assenta a prostituta, que são 7 colinas? Roma, que se assenta sobre 7 colinas, sobre as quais a mulher está assentada. Então nós estamos decifrando o Apocalipse 13 através do Apocalipse 17. Vocês estão compreendendo? Está indo rápido demais? Sim? Rápido demais? O que você perdeu? Desde o começo, quando você falou das pragas, que é a ira de Deus, eu perdi a referência. É 15:1. Apocalipse 15:1 é a ira de Deus, que são as 7 pragas. Bom, aí nós estamos falando aqui no Apocalipse 17:9, o significado em profecia de cabeças, certo? Que são montes. E 10 chifres. 10 montes. Então nós falamos que é a única cidade que está no velho mundo, que tem povos, multidões, nações, tribos e línguas, então são muitas águas, certo? Quem que está lá? Roma Papal, certo? Agora eu vou perguntar para vocês o seguinte: Roma Papal é um país individual? Sim ou não? Sim, ele é individual. E quando ele se tornou único? Isso, 1929, que ele se tornou independente. E os 10 chifres? O que significa chifres em profecia? Chifre pode significar poder, rei e reinos. Tanto faz, você vai ter que ler o contexto para entender o que a palavra de Deus está querendo dizer. Nesse contexto, e ele significa também poder, tá? Chifre também significa poder. Então, os 10 chifres significam 10 poderes mundiais que se levantam. Aonde está a referência bíblica disso? Apocalipse 17, versículo 12. E os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o quê? Receberão o quê? O poder, como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Bom, voltando lá em Apocalipse 13, então nós deciframos que a besta que subiu do mar, nós sabemos o que significa, são ajuntamentos de água, que é mar, multidões, povos, nações, reinos. Deciframos o que é cabeças, deciframos o que é chifres. Aí fala o seguinte sobre os chifres, e sobre os chifres 10 diademas. O que significa diadema? Coroa. A coroa, ela tem 2 significados. Sabe aquelas coisinhas também que pode significar travessinha de pôr na cabeça, mas em Apocalipse não, tá? Coroa significa alguém que ganha alguma coisa e recebe uma coroa, um título, ou alguém que recebeu um poder. Neste momento aqui, sobre os chifres, já estão 10 diademas, 10 coroas, já foram coroadas. O que significa?
houve já o estabelecimento da nova ordem mundial. Quando nós falamos de Apocalipse 13, neste momento você precisa entender que a nova ordem mundial já se levantou, já se estabeleceu e os 10 reis já estão coroados e agindo cada um no seu poder. Estão acompanhando? Sim? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Ok. Versículo 2. Continuando. Nós identificamos então que a primeira besta aqui é quem? Roma papal. Versículo 2. E a besta que vi era semelhante. O João estava vendo uma besta. Aí ele fala assim: e vi que essa besta, traduzindo, que Roma papal era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Aqui nós vamos entender uma coisa tremenda. Em Daniel 7, Daniel vê 4 animais. Abre lá a tua Bíblia em Daniel 7, para você entender o Apocalipse 13, versículo 2. Vou fazer estudo sobre o Daniel 7, porque senão a gente não termina as 2 vezes que eu quero falar com vocês. Depois a gente vai estudar tudo profundamente, tá? Hoje eu quero definir só as bestas para vocês terem uma noção. No Daniel 7 diz assim, a visão dos 4 animais simbólicos. Então o primeiro animal que o Daniel vê é o leão, que está aí no versículo 3. Vou ler rapidinho, 7:3. E 4 animais, vi 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. Subiam da onde? Do mar. Então significa que esses animais tinham um poder e domínio sobre uma grande multidão de pessoas, certo? Então eram 4 reinos poderosíssimos, certo? Estão entendendo? Sim ou não? Do mar. Que significa multidões. Calma. O primeiro animal que ele vê aí é o leão, e tinha asas de águia. Depois o versículo 5, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Depois no versículo 6 diz assim, depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Então, nós estamos lá no Apocalipse 13, falando que Roma papal, que nós já identificamos como a primeira besta, era semelhante a 3 animais: leão, leopardo e urso. Que é a visão que Daniel está tendo aqui. Ele teve a visão de 4 animais. 3 era semelhante a Roma papal, a besta, o animal. Vocês estão caminhando comigo ou não? Se não tiver, eu tenho que voltar. Estão caminhando? Sim? Agora, mas lá e o 4º animal que fala aqui? Vamos ver quem é o 4º animal do Daniel 7. Versículo 7 vai falar do 4º animal. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, e tinha 10. Quem é o 4º animal que Daniel vê na visão? A besta. A besta do Apocalipse 13, a primeira besta do 13:1. Vocês estão caminhando ou não? Vou voltar, olha só. Ele viu 4 animais. Lá no Apocalipse 13, versículo 2, ele falou assim: olha, Roma papal é semelhante, ou seja, é parecido com os outros animais, os outros reinos que tiveram antes dele. E aí ele identifica leopardo, leão e urso. Por que a Roma papal não se parecia com o 4º? Porque era ela mesma que Daniel estava vendo, o 4º animal. E ele fala aqui, no versículo, a atenção do Daniel, ele não dá muita atenção para os outros 3 animais de cima. A atenção dele foca inteirinha. Todo
todo o relato de Daniel 7, a partir do versículo 7, é todinha voltada para Roma papal. A partir do versículo 7, que ele começa a descrever o quarto animal, ele diz assim: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. O que significa ponta? Mesma coisa que chifre, poder. Tá bom? Que são os 10 poderes, os 10 reinos da nova ordem mundial lá do Apocalipse 3. Vocês estão acompanhando? Sim ou não? Sim? Tá? Tá dando para entender? Aí ele começa no versículo 8, não vou ler tudo, tá? Estando eu considerando as pontas dos poderes, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Aí ele começa a descrever esse quarto animal, o que surge na cabeça desse quarto animal, que vocês vão entender. Eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Quem era essa ponta pequena que nós já estudamos aqui em Daniel 7? Quem que era o quarto animal, a besta? Roma papal. Quem são esses 3 chifres, esses 3 pequenos chifres que ela destrói imediatamente com o seu surgimento? 3 tribos bárbaras. Isso aqui é a título de história, só conhecimento, não vai interferir muito no nosso entendimento, mas a título de conhecimento eram os vândalos, os eros e os ostrogodos, que foram destruídos porque eram tribos muito fortes, mas que não aceitaram a submissão de Roma sobre eles, porque Roma queria impor as suas leis e eles não aceitaram, por isso eles foram destruídos. As outras 7 não contenderam, não brigaram com esse pequeno chifre, então... Isso. Vocês entenderam isso? Entenderam? Volta lá para o Apocalipse 13, então, para vocês continuarem. Na época de Daniel, existia Roma papal? Não. Qual que era Roma? Roma imperial. Que foi o surgimento, nesse momento, de Roma e que começou a brigar. Tá bom? Então, no momento de Daniel, era Roma imperial, que tinha a mesma função de Roma papal. Certo? Vocês entenderam? Volta lá para o Apocalipse 13. Nós vamos falar, gente, muitas vezes sobre isso. Em cada versículo que a gente lê, a gente vai exercitar. Igual eu vou começar a falar com vocês a respeito de espírito, para vocês entenderem, para ir ajudando no raciocínio de cada versículo que vocês forem lendo. Então, no versículo 2 de Apocalipse 13, diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e aos seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. Aqui entra uma coisa muito bacana. Tanto o reino, que ele vê como besta, chamada leopardo, outra como urso e leão, significaram 3 reinos poderosíssimos. O primeiro, o leão, significava a Babilônia. O urso, o governo dos Medo-Persas. E o leopardo, o da Grécia. Os 3 eram governos, reinos de controle global. O que Roma papal vai fazer futuramente? Governar globalmente, certo? Esses 3 reinos que surgiram antes de Roma papal fizeram a mesma coisa. Eram governos civis, mas que introduziam leis de cunhos religiosos. Nossa, Laura, que difícil que está hoje, não estou entendendo nada. Vou dar exemplo. Por exemplo, na época de Nabucodonosor, era um governo grande e poderoso que governava tudo, sim ou não? Quem era o rei? Nabucodonosor. O que o Nabucodonosor fez? Era um governo civil. Ele estabeleceu leis de cunho religioso? Sim. Qual é a lei que ele introduziu? Ele fez uma estátua lá e mandou todo mundo adorar a estátua. Isso não é adoração, leis de cunho religioso? E o que aconteceu nesse período?
O Sadraque, o Mesaque e o Abidnego fizeram o quê? Se curvaram diante das leis religiosas? Não. E o que aconteceu com ele? Foi jogado na fornalha. Então é isso que Deus está querendo fazer. Porque no capítulo 3, no versículo 2, diz que a besta, Roma papal, é semelhante a esses 3 governos. Eu dei exemplo do leão, que é a Babilônia. Era um governo civil que impunha leis de cunho religioso. Exemplo, o Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram e foram jogados na fornalha. Outro, o urso, os medo-persas, na época de Dario. O que aconteceu no reino de Dario? Com Daniel. Qual é a lei que saiu? Ninguém pode se curvar e orar a outros deuses. Somente a Dario, o rei Dario. Daniel fez isso? Claro que não. Ele orava 3 vezes ao dia, orou 3 vezes de joelho, foi pego. O que aconteceu? Foi jogado na cova dos leões. Era um governo de alcance global? Sim. O segundo maior, Babilônia, e os medo-persas vinham em seguida. E ele era civil e estabeleceu leis de cunho religioso. E o leopardo, que é a Grécia. Lembra aquele culto que eu falei a respeito do helenismo? A Grécia quis introduzir no meio dos judeus toda a cultura helenística, que era o politeísmo, e fazer aquela bagunça. Então, os 3 reinos que se compara, que são semelhantes à primeira besta, que é Roma papal, que tem um governo global, por isso que fala no versículo 2 que ele era semelhante. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque é um governo que estabelece, um governo civil, que estabelece leis de cunho religioso. Da mesma forma, Roma papal é um governo religioso que vai estabelecer leis de cunho civil. Vocês estão entendendo? Está alcançando? Sim. Versículo, terminando aí, por isso que ela era semelhante ao leopardo, ao urso e à boca. Tem uma coisa muito interessante que fala assim: o segundo animal, o urso, e os seus pés como os de urso. Por que ele define os pés como de urso? Se vocês estudarem as características do urso, vocês vão ver que o urso ele é extremamente silencioso com seus pés para atacar a sua presa. E é exatamente o que Roma tem feito, Roma papal. Silenciosamente ele tem esse ursão chamado Roma papal, tem caminhado de uns tempos, eu nem lembro, mas assim, quando eu era pequenininha, tinha 4, 5, 6 anos, o que se falava do João Paulo, quem pegou a época do João Paulo II, que ele veio ao Brasil e tinha, nossa, eu ficava na televisão, eu adorei a besta por um tempo, sem saber. Em nome de Jesus, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. E de repente sumiu, não se ouvia mais falar de Papa. E ultimamente, essa ferida mortal está sendo restaurada, está sendo curada. E silenciosamente Roma papal vem estabelecendo o seu governo, exatamente como é os pés do urso. E quando ele chega já diante da presa e alcança, não tem como você sair. E que é o que ele está fazendo com milhares de cristãos sinceros do Deus Altíssimo, tá? E a boca como de leão. Tem como, a partir do momento que Roma papal se tornou semelhante ao leopardo, aos pés do urso e à boca do leão, Satanás é como um leão que ruge. Quando o leão está perto da sua presa, tem como escapar dela? Exatamente isso. E qual é o significado de Roma papal? Ela fala blasfêmias, não é? Não está escrito que na testa dela tem mistério e fala blasfêmias? Então, muitos serão tidos como presas, enganados e não terão como sair. No finalzinho diz assim: e o dragão deu-lhe, quem que deu? A primeira besta? O dragão. Quem é o dragão na palavra de Deus? Qual que é o fundamento bíblico disso? Apocalipse 12, versículo 9. Está escrito aí, ó: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Estou dando fundamentação bíblica para vocês, tá bom?
No versículo 3 diz o seguinte, no versículo 2 ainda, e o dragão, Satanás. Então guarda, dragão é quem? Satanás. A primeira besta é quem? Roma papal. Deu-lhe o seu poder, que são 3 coisas que o dragão dá: poder, o seu trono e grande poderio. O que atualmente o dragão, a besta, Satanás deu para Roma papal? Atualmente, tem 3 coisas que ele vai restituir. Ela não foi ferida de morte? Foi. Lê aí o versículo 3 que vai explicar. Ó. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então, eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Quando que Roma papal foi ferida de morte? Alguém lembra as datas? 1798, as tropas de isso é história, tá? As tropas de Napoleão Bonaparte, lideradas pelo general Berthier, matam o Papa Pio VI. O que acontece? Antigamente, Roma papal era formada por todos os papas, mais os jesuítas. Mas os jesuítas foram excluídos da Roma papal. E nisso, o que acontece? Os jesuítas, junto com esse poder do Napoleão Bonaparte, juntos, armam uma emboscada contra Roma papal, tiram o Papa Pio VI do poder e matam ele. Então ela foi ferida de morte. E a partir daí não se ouviu mais falar de Roma papal. Quando chega em 1929, o que acontece? O governo italiano cede uma gleba de terra para o Vaticano, dá a independência do país, ele se torna um país independente, com regime monárquico, e eles passam a ser reis. Neste momento, acontece uma restituição. Qual da restituição que aconteceu? A besta vai dar para ele, o Satanás, o dragão dá o quê? O trono, grande autoridade e poder. O Papa já está tendo um regime global sobre todos nós? Já? Ué, não estou sabendo disso, então vocês estão na minha frente. Não, senhora, ele não tem autoridade sobre nenhum país. Ele não liberou nenhuma lei de cunho global, ele apenas tem um reconhecimento, mas ele não age com autoridade sobre os nossos países, não é? O Brasil ainda não. O que foi restituído? Ele tem que ser restituído em 3 coisas: o poder, o seu trono e o grande poderio. O que aconteceu com ele? O que foi restituído em 1929? O trono. Está faltando poder e grande autoridade. Então, ela foi parcialmente restituída, amém? Somente o trono. Vocês estão entendendo isso? Somente o trono aconteceu. Então, vamos ler o versículo 3 de novo. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, que aconteceu em 1798. E a sua chaga mortal foi curada, o trono, em parte, e toda a terra se maravilhou após a besta. O que vai acontecer aqui no Apocalipse 13? Quando houver a restituição do poderio e de grande autoridade, então se há a cura da ferida como um todo. Nós estamos falando do contexto do Apocalipse 13. Por enquanto, houve só uma restituição, a do trono. Amém? Certo. Quando houver a restituição das 3 coisas, do poder, do seu trono e grande poderio, toda a terra adorará a besta. Olha o versículo 4. A primeira besta é Roma papal. Quando Roma papal começar a exercer esse poder de forma global, semelhante como foi a Grécia, semelhante como foi a Babilônia, semelhante como foi o governo dos Medo-Persas, o que vai acontecer? Quem que o povo que vai adorar ao Papa e as suas instituições, as suas leis, eles são religiosos, mas vão instituir leis de cunho civil, quem que as pessoas vão adorar? Está escrito no versículo 4. Após a restituição do poder do seu trono e grande poderio, versículo 4.
adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Então, todas as pessoas que se curvarem a todas as coisas que o Papa vai estabelecer, e a que mais nos preocupa é a lei dominical, eles estarão adorando a quem? Próprio Satanás. Entenderam quem que é a primeira besta? Eu não vou discorrer tudo porque não vai dar tempo. Eu vou passar para a segunda besta, que está no versículo de Apocalipse 13, 11. Se vocês estudarem Apocalipse 17, vocês vão ficar convictos absolutamente que a primeira besta do Apocalipse 13 é Roma papal. Agora vamos descobrir quem é a segunda besta do Apocalipse 13, 11. A besta que subiu da terra. Bom, lá em Gênesis 1:10, se o ajuntamento das águas chamou Deus de mar, então eu posso entender que terra é onde não tem água. E o que significa água? O que eu falei? Que o mundo está dividido em velho mundo e novo mundo. Quem faz parte do novo mundo? As Américas. É um novo mundo. Então, a América não tem, por exemplo, o Brasil está na Europa, tem aqui multidões de raças, vários países, nações, tudo num continente? Não, não está. As Américas são divididas, Estados Unidos, cada um tem o seu. Vocês estão entendendo isso, né? Tá. Então, diz assim, ó. E vi subir da terra outra besta. Então, surgiu de um lugar onde não estava, onde existem multidões, povos, nações, tribos e línguas. São um povo específico e separado das grandes multidões. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Vamos parar aí, ponto. Primeira coisa, nós já entendemos que animal é besta, ou que besta é animal, e que animal é o quê? É um reino, certo? Lembra disso que a gente começou? Tá. Aí diz assim, olha, que essa besta tinha 2 chifres. Eu não quero, vamos entender primeiro o que é cordeiro e o que é dragão. O que significa cordeiro na palavra de Deus? Se remete ao cristianismo, que fala de Cristo, né? Lá em João 1:29 diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Se remete ao cristianismo. E o que significa dragão? Sim. Então a palavra de Deus fala assim, ó. O símbolo do cordeiro remete ao cristianismo. Portanto, a Bíblia está nos mostrando uma nação que parece cristã, cordeiro, mas age e fala como Satanás. Versículo 12 diz assim: exerce todo o poder da primeira besta. Quem é a primeira besta? Então, essa segunda besta, ela exerce todo o poder de Roma papal, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, e na verdade eles estão adorando quem? Que nós lemos lá no versículo 4. Satanás, porque adoraram o dragão, certo? Cuja chaga mortal foi curada. Lembra que eu falei para vocês que no nosso tempo, uma parte da ferida mortal foi curada, que é o trono. Falta a grande autoridade e o poder. Nesse momento, quando surge essa grande nação de uma porção seca, o que vai acontecer? Ela vai fazer o quê? Vai auxiliar a primeira besta, que é a Roma papal, a fazer com que todo mundo adore a Satanás, não é isso? Mas como que uma nação fala? Como que uma nação pode falar? Através dos seus representantes. Mas como que uma nação especificamente demonstra que ela é cristã ou que ela não é cristã? Lembra que a gente está falando de governos? Nós falamos do governo do Leopardo, da Grécia, nós falamos de Babilônia e falamos também que são civis que estabelecem leis de cunho religioso.
Roma é o contrário. Roma é religiosa e estabelece cunhos de leis civis. Então, como que uma nação fala? Se a nação, vamos supor, entre aspas, do Brasil, como eu posso dizer que o Brasil é um país temente a Jesus ou a Nossa Senhora? Como que a gente vê? Através do quê? Da Constituição, das suas leis, é que a gente vai, se tem liberdade religiosa, liberdade política. Então, uma nação fala através das leis que ela impõe, do domínio que ela tem sobre as pessoas. Então, uma nação fala por meio das leis que ela impõe. Isso significa que a sua segunda besta seria uma nação que se diz cristã, todavia imporá leis contra o Altíssimo. Qual é a nação que está nas Américas, que é uma porção seca, porque não está no continente europeu, que tem várias nações, tribos, línguas, e que é essencialmente, entre aspas, ela foi colonizada por protestantes, nasceu no seu cunho protestante e vai virar contra. Qual é o nome dessa nação? O que significa dizer que essa segunda besta surge da terra? Foi o que eu já expliquei para vocês, é que eu me adiantei. Então aqui, ó, geograficamente eu já expliquei para você, velho mundo, novo mundo. Então, Estados Unidos, essencialmente protestante, seu surgimento foi através de proteção. Sabe quem começou, quem colonizou os Estados Unidos, quem foram os primeiros? Os ingleses. Você sabe que a Inglaterra, a maioria dos reformadores vieram de lá, né? Porque era um país, pelo menos, totalmente protestante. E aí, com o passar do tempo, hoje, se a gente vê a nação, lembra do vídeo que eu passei do Barack Obama aqui? Ele, dentro de uma igreja, falando a respeito, abominações a respeito da palavra de Deus. Vocês lembram disso que eu passei um vídeo dele aqui? Isso. Então, hoje eu pergunto para vocês, quem é uma nação que fala que é protestante, que as suas leis são de cunho protestante, mas eles falam como dragão? Dois chifres. Aí em Apocalipse 13, versículo 11, fala a respeito de dois chifres. Nós deciframos o que é terra, nós deciframos o que é cordeiro e nós deciframos o que é dragão. Agora fala a respeito dos dois chifres. E vi subir da terra outra besta e tinha dois chifres. O que significa chifres que eu falei para vocês? Poder. E o que significa essa nação que tem dois poderes? Em cima da cabeça do cordeiro tinha dois chifres. Os Estados Unidos declaram ser uma nação baseada em dois poderes principais previstos em sua Constituição. Eles são totalmente republicanos, ou seja, liberdade política, e protestantismo, liberdade religiosa. O povo americano tem direito a escolher tanto os seus governantes como também a que religião seguir. Por isso que fala a respeito dos dois chifres, porque são dois tipos de poder que a nação americana exerce: publicanismo e protestantismo. Liberdade de escolher politicamente e também religiosamente. O que será feito pelos Estados Unidos contra Deus? Vamos ler o versículo de Apocalipse 13, 12. O que será feito pelos Estados Unidos contra Deus? Exerce todo o poder da primeira besta. Quem é a primeira besta? Então Roma papal dá todo o suporte para que os Estados Unidos comece a impor leis que vão contra o Altíssimo. Qual é a lei e aonde ela começará e depois de lá para todo mundo? A lei dominical. O primeiro lugar que ela vai surgir é nos Estados Unidos da América. Surgindo lá, ele dará todo o apoio à primeira besta. E vocês sabem que os Estados Unidos ele é uma nação extremamente influente. A partir deles, por isso que eles são chamados também como falsos profetas. Porque a partir do que eles vão declarar, todo mundo seguirá a segunda besta, que é também chamado de falsos profetas.
Então diz lá, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então, o que será feito pelos Estados Unidos? Fará com que todos adorem a primeira besta, porque a sua ferida terá sido curada, ela terá recebido poder, autoridade e o trono. Nesse momento, o Papa, Roma, dá todo o suporte para os Estados Unidos, porque o mundo ouve os Estados Unidos. Os Estados Unidos lança a lei dominical e a partir daí os Estados Unidos fazem com que todos adorem a primeira besta cuja a chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. A pergunta é o seguinte: o que será feito pelos Estados Unidos para que os seus habitantes aceitem a imposição do domingo? Resposta, nós acabamos de ler aí. O que ele faz? O que os Estados Unidos opera? Lembra que a gente estudou a respeito dos Elias? E que eles vão falar, não, eles são os Elias enviados, porque até fogo faz cair do céu. Por isso que os Estados Unidos são chamados também de falsos profetas. Só que no Apocalipse 13, ele é chamado como a segunda besta. Por isso que a gente tem que prestar atenção no contexto que a coisa está sendo colocada. E o que os Estados Unidos faz em favor da primeira besta, que é Roma Papal? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Vocês estão entendendo isso? Sim? E como que eles convencem a humanidade de que o que eles estão fazendo vem e procede de Deus? Dois governos estão juntos, Roma Papal e os Estados Unidos. Nesse momento já, todos os 10 reinos, os 10 poderes já estão totalmente formados. Lembra que nós lemos em Apocalipse 13, versículo 1, que fala que sobre os chifres havia os diademas? Então, se eles já tinham sido coroados, já existiu o formar, já estava em evidência, em funcionamento, a nova ordem mundial. O que acontece então? O que eles fazem? E por que eles conseguem enganar? A resposta está em 2 Timóteo, vamos abrir lá. 2 Timóteo 3. Como está o mundo nesse tempo? Segunda Timóteo 3. Versículo 1. O título da minha Bíblia é Extrema Corrupção nos Últimos Tempos. Como é que o mundo vai estar? Corrompido. Então, vai ter que os Estados Unidos, junto com a besta que é Roma Papal, vão estar em extrema dificuldade para convencer o mundo de que eles estão operando em favor de Deus? Claro que não. Olha o que diz 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Gente, é fácil ou não fácil? É muito fácil. E eles vão fazer fogo cair do céu. Imagina, eu fico pensando assim, todo mundo que fala assim, eu vou lá visitar a sua igreja, eu falei, Senhor, só se for do Senhor, o Senhor manda, porque assim, a gente sabe as palavras que são pregadas aqui. E que tem que ter uma vontade, um compromisso muito, assim, tem que amar muito a Deus e querer muito, porque nos é exigido um posicionamento muito difícil. Agora eu pergunto para vocês, muitos aqui já vieram de outras igrejas, vocês já viram essa exigência, esse posicionamento nas outras igrejas, essa santidade, essa entrega, essa comunhão com Deus que vocês veem aqui? Agora, o povo vem de outras igrejas, até tem vontade de vir, mas quando sente e ouve as palavras, tem que, pelo amor de Deus, não pode, aniversário, para! Não, gente, Natal eu faço para Jesus. Mas
filha, essa festa foi introduzida por Roma papal, é blasfêmia ao Senhor. Não, mas eu faço para Jesus. Então, é difícil. Então, imagina um cara, os falsos profetas dos Estados Unidos fazendo fogo descer do céu. O que você acha que vai acontecer? Eles vão ter alguma dúvida de que é Deus que está agindo? Claro que não. Porque nesse tempo, como diz aqui em 2 Timóteo 3, a corrupção é extrema. Hoje todo mundo procura alguém que possa satisfazer os seus desejos. Então, o mundo procura Deus para que Deus seja o escravo deles. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que sejam servos do Deus vivo. Você sabe que servo significa escravo, né? Só que ser escravo de Deus é voluntário. Eu sou porque eu quero ser. Agora, o escravo do diabo, porque ou é servo de Deus ou é servo do diabo. Só que servo do diabo é livre assim como é de Deus? Não, é imposto. Quando você resolve enfiar a mão onde não deve, em algo que Deus está pedindo para você, é fácil você sair de volta? Os vícios, a escravidão do diabo, ele fala que é gostoso. E você entra em qualquer um deles, é difícil ou é fácil sair deles? É isso que Deus mostra para mim e para você. E o povo não quer saber de compromisso. Então, o que eles vão fazer em Apocalipse 13, os milagres, os prodígios, até fogo cair do céu, vai ser maravilhosíssimo. O que vocês vão ver no final dos tempos é igrejas abarrotadas de gente, procurando cura, procurando satisfação, prosperidade financeira, orar em língua, saltear no púlpito. Lembra que a gente leu em Apocalipse 16, que nesse tempo, na sexta praga, Deus vai fazer cair uma praga sobre o trono da besta, da primeira besta que é Roma papal. Vocês lembram disso? Então, e aí o que acontece? Eles começam a sair da boca deles espíritos de rãs. E rãs pula que nem parar. Então, qual que é o visual da igreja que estabeleceu-se o trono da besta? Pessoas que ficam pulando sem parar, rodopiam. E a rã, como é que ela pega a sua presa? Pela língua. Então, vão ter muita facilidade em envolver as pessoas pelo seu falar e pelo dom de línguas e as falsas profecias. Então, vocês tomem cuidado com isso, tá? Cuidado. Voltando lá, e eu vou já terminar, em Apocalipse 13. Vocês lembram que eu falei também a respeito de como identificar que um profeta é verdadeiramente de Deus? Que eu falei sobre Isaías 8:20? Que aqueles que guardam a lei têm o testemunho, são os profetas de Deus. O texto é Isaías 8:20, depois vocês leem lá, está falando a respeito dos adivinhos, e Deus fala, aqueles que são meus, eles têm que guardar os meus mandamentos e dar testemunho, à lei e ao testemunho, é assim que fala Isaías, tá bom? Então, qualquer igreja que começa a fazer coisas, não guarda os mandamentos de Deus e não tem testemunho daquilo que Deus está pedindo, é falso profeta. O que será formado pelos Estados Unidos por meio da operação dos falsos profetas? Versículo 14 responde. O que será formado nos Estados Unidos por meio da operação dos falsos profetas? Engana, seduz. Então eles seduzirão os que habitam na terra com os seus sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta e que receberá a ferida de espada e sobreviveu. Olha que coisa tremenda. Nós sabemos que tem várias formas de você adorar a besta, né? Na verdade, quem adora a besta está adorando quem? Como a gente viu em Apocalipse 13:4. Satanás. Aí, fala uma coisa tremenda aqui, ó. No final do versículo 14 diz assim, ó. Dizendo aos que habitam na terra, nos Estados Unidos, que fizessem uma imagem à besta e que recebera a ferida de espada e que vivia, que sobreviveu. Olha que coisa tremenda que está nesse versículo.
Imagem à besta. Como é fazer a imagem à besta? A imagem à besta ou a imagem da besta. Em João 14, tem uma coisa muito similar a isso. Jesus não é a imagem de Deus? Sim ou não? Nós não somos a imagem, feitos a imagem e a semelhança de Deus? Então nós temos que expressar essa imagem, não é assim? Lá em João 14, uma coisa, Jesus conversando com Filipe, e Filipe fala assim: ô Jesus, nos mostra o Pai. Aí Jesus falou assim: pô Filipe, há tanto tempo eu estou andando com vocês e você não viu o Pai ainda através de mim? E aí ele fica sem palavras. E é a mesma coisa. Quando eu adoro ao Papa, eu estou adorando a imagem da besta. É a mesma coisa. Então, qual é a imagem da besta? Toda vez que eu adorar todas as coisas que a Babilônia, que Roma Papal, todas as leis que elas instituem, por exemplo, agora nós estamos pertinho, são as festividades de Roma Papal, que é o Natal, que se comemora o nascimento de Cristo. Isso não procede das festas que Deus mandou comemorar. Qual foi a única festa no Novo Testamento que Deus mandou nós comemorarmos? Que é quem? Cristo Jesus. Que é através de que símbolos nós comemoramos e quando nós comemoramos? Através da Santa Ceia. Pão e vinho. Mandou comemorar aniversário? Então isso é instituição de Roma Papal. Se eu estou comemorando isso, eu estou adorando a imagem da besta. Uma coisa bem simples e bem prática para agora. Tomem cuidado. Vou falar uma coisa para vocês. Chega no final do ano, olha Laura, eu não vou na casa dos meus pais, não vou me juntar com os meus parentes, eu vou ficar quietinha em casa. Mas aí você vai no supermercado e compra as comidas que são dessa época do ano, para você comer, coisa que você não come. Só que todas essas coisas são símbolos de que data? Para que festa? Então, meu irmão, pensa bem. Eu, se fosse você, no dia 25 fazia arroz, feijão, proteína de soja, salada de chuchu com tomate, come da glória a Deus. Cuidado, porque é uma falsa... Satanás vai falar assim, mas não tem nada demais, eu tenho consciência. É exatamente o que o povo que comemora o nascimento de Cristo fala que, não, mas ele não está comemorando nada da Igreja Católica, porque ele sabe que é Jesus, não é Maria. Você entendeu? É a mesma sutileza. Façam coisas simples. Nesses dias, sejam totalmente opostos. Se oponham àquilo que o mundo coloca como sendo comida e o ideal para esse tempo. Façam ao contrário. Sejam rebeldes a tudo quanto Satanás coloca para o mundo comemorar. Nós vamos fazer ao contrário. Vocês estão entendendo isso? Sim? Tá. Eu vou terminar, porque tem muita coisa para falar, mas aí depois eu termino, faço o Apocalipse 13 inteirinho. O que eu queria que vocês discernissem é o seguinte. Em Apocalipse 13, então, eu tenho duas bestas. A primeira besta, que é Roma Papal, e a segunda besta, que é os Estados Unidos da América. No contexto de Apocalipse 13, a partir do versículo 11, é tido também como falso profeta. Então, quando vocês lerem na palavra de Deus, tiverem os três juntos, então tem lá o dragão, a besta e o falso profeta. Quem que eu tenho que pensar? Dragão, Satanás. Besta, quando tiver no contexto besta e falso profeta, aí é Roma Papal e Estados Unidos da América. Quando estiver no mesmo contexto duas bestas, então no mesmo contexto que você lê, como do Apocalipse 13, então não está falando de falso profeta, está falando de besta, primeira e segunda. A primeira besta é a Roma Papal, que dá suporte para a segunda besta, que é os Estados Unidos. Tem uma coisa importantíssima que vocês precisam aprender. Cada homem, vou dizer assim que não é um personagem, o Daniel, no seu livro, trata nas suas visões de Satanás, desse poder, como chifre. Lembra que a gente leu lá? Ou ponta. Chifre ou ponta é a mesma coisa. Tá? No Novo Testamento, nos Evangelhos e nas cartas de Paulo, ele chama de anticristo. Então, Roma tem vários nomes, em Apocalipse ela é besta. Então, vamos fazer de novo. Daniel trata Roma Papal ou Roma Imperial como ponta ou chifre, dependendo da tradução da tua Bíblia.
O mesmo Roma papal, nos evangelhos e nas cartas de Paulo, não se trata de besta, se trata de anticristo, Roma papal. E no Apocalipse, Roma papal é besta. Quando estiverem tudo no mesmo contexto, então falar dragão, besta e falso profeta. Quem que eu tenho que entender? Satanás, Roma papal e Estados Unidos. Agora, de uma maneira bem simples, todo mundo pode ser falso profeta. Se você beber do vinho da grande prostituta, você passa a ter os pensamentos confundidos, não é isso que estava falando lá em 1 Coríntios 15, 26 e 27? Que quando a gente come das comidas consagradas, o teu entendimento passa a estar 1 Coríntios 8, 6, de 4 a 7. Então, toda vez que a gente come de comidas consagradas, então, comida do Natal é consagrada. Tudo que se fizer de especial no Natal é consagrado. Isso vai entorpecer o seu entendimento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, cuidado. Então, no contexto de Apocalipse, besta é Roma papal. Vocês entenderam? Aí fica fácil. Quer falar alguma coisa? Não? Então, Daniel trata Roma papal como ponta ou chifre. Nos evangelhos e nas cartas, o Roma papal é anticristo, vai vir a palavrinha anticristo. E no Apocalipse vem como besta. E em especial em Apocalipse 13 fala de duas bestas. E a segunda besta é também o falso profeta. Tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Que ficou estranho, confundiu? Pode perguntar, não tem problema. Deu para entender? Sim? Na próxima pregação do Apocalipse, a próxima vez que o Senhor me chamar aqui na frente, nós vamos pregar o Apocalipse 13 inteirinho, aí vai dar, porque o que é mais importante, que são as duas bestas, eu expliquei para vocês. Então eu vou mais rápido, e aí a gente vai texto por texto até fechar ele inteirinho, tá bom? E aí a gente, vou tentar, se o pastor, que geralmente eu prego de quarta-feira, e é o dia que ele chega mais tarde, então eu não sei fazer slide, eu preciso passar para ele fazer um slide para visualizar, para ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Entenderam? Eu acho que assim ficou bem tranquilo, tá? Agora pra gente, que todo mundo fica meio, mas quem que é besta? Uma hora fala besta, aí parece que é Satanás, outra hora fala que é besta, parece que é Roma papal, depois vem besta, outra besta, eu não sei quem é. Eu acho que se vocês colocarem, se de tudo que eu falei, vocês guardarem isso, vocês já vão ter uma boa facilidade para ler Apocalipse e discernir de quem está falando ali, tá bom? Vamos ficar de pé, que Deus abençoe vocês.